Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana Ortiz e hoje eu estou vindo aqui contar a minha história, o porquê que eu passei a usar os óleos essenciais da doTERRA, tá? Por que que eu me tornei uma consumidora, certo? Na realidade, é, eu entrei na doTERRA através de um convite para se tornar uma consultora, para trabalhar na doTERRA. Porém, eu não tive interesse. Uma prima minha, chamada Iris Queiroz, que também é uma consultora, me convidou, mas eu não queria trabalhar, porque eu estava passando por uma dificuldade, por uma fase, por um momento muito difícil na minha vida. E foi esse momento, né, foi essa situação que me levou a entrar na doTERRA. Porque quando eu disse que eu não queria aquela proposta de trabalho, automaticamente eu falei o meu porquê, e ela disse, não, esses óleos vão ser muito bons para sua neta. Aí eu pensei, nossa, peraí, então agora nós estamos falando outra língua. Como assim vai ser bom para ela? E ela me explicou o que são os óleos essenciais, tá? Que na realidade, os óleos essenciais é a pureza da planta, é o que a planta precisa para ela mesma sobreviver, é a defesa da planta, e ela age no nosso organismo de uma forma muito natural e muito parecida, protegendo também o nosso organismo. E eu fui aprendendo cada vez mais. E depois de um tempo ainda, eu fui conhecer a doTERRA numa apresentação em Atibaia, se eu não, em Atibaia, onde eu conheci, através de uma apresentação, os óleos da doTERRA e comprei este kit, certo? Esse kit meu aqui é de amostra, tá? Mas eu comprei um kit básico, com 10 óleos essenciais na época, tá? Não precisava do kit todo, eu só precisava de 2 óleos para cuidar da minha neta, porque foi esse motivo que eu fui até lá e que eu queria, tá? Só que eu vi dentro dessa caixinha a necessidade, a utilidade de usar com várias pessoas, tanto comigo, como a minha família e principalmente a minha neta. E esses óleos que eu usei com ela foram óleo de Brief, que é o brand respiratório, tá? Ó, o Brief, que é o brand respiratório, e também o On Guard. On Guard é o óleo protetor, é o óleo do suporte do nosso sistema imunológico. Como eu já sou enfermeira, né, eu já era enfermeira na época, eu tinha mais ou menos uma noção do que ela estava falando. Eu já conhecia muitas terapias, eu gostava muito da parte natural, e nunca gostei de remédios, né, de farmácias, e eu resolvi, eu entendi mais ou menos naquela simples apresentação como eu poderia usar os óleos. E eu comprei, e através, depois da orientação, da minha prima, de toda a equipe, de todo o suporte, eu aprendi. E na Heloísa, eu passei a usar o Brief. Primeiramente, eu vou te falar o que a Heloísa tinha. A Heloísa, ela nasceu, em 4 meses, ela teve um problema respiratório, um problema básico, como a maioria das crianças tem, porém, a Heloísa foi um pouco mais grave, tá? Ela não conseguiu ir para a escolinha, não conseguiu ir para a creche, porque ela tinha o sistema imunológico dela muito baixo, ficava doente todo mês, se não falar toda semana. Semana sim, semana não, a Heloísa estava doente. Isso com 4 meses de idade. Né? E foi aonde ela pegou uma gripe, né, um resfriado, na tentativa de ir para a creche, e foi aonde ela foi para a UTI pela primeira vez. Tá? Ela foi para a UTI pelo fato de não conseguir respirar direito, e a partir daí ela começou a fazer um tratamento com a equipe de pneumo, e foi diagnosticado como um latente chiador. Aos 6 meses, ela teve crise novamente e novamente foi para a UTI, para ter um suporte respiratório.
E foi nessa época que eu conheci a Doterra, tá? No finalzinho, depois que a Heloísa saiu da UTI pela segunda vez, tá? Foi muito difícil para mim, porque ela entrou com as bombinhas, nada contra bombinha, mas assim, eu não, né? Para quem não gostava de remédios sintéticos, de repente a sua neta está usando bombinha, sua neta ela usava bombinha 2 vezes por dia em dose máxima, e eu usava também, que era o Clenil, e usava também o Aerolim, mesmo não tendo crise, ela usava 1 vez por dia o Aerolim, né? Minha filha que fazia nela. E aquilo me deixava muito constrangido, por eu trabalhar no mesmo ambulatório que ela frequentava, lá com a equipe dos pneumologistas pediatra. E eu vivia, né, tudo aquilo, né, com os meus pacientes, e eu estava lá na mesma situação. Foi onde eu comecei a entrar com os olhos, com o brief. Como eu usei o brief na Heloísa? Sem tirar os tratamentos que ela estava, sem tirar as bombinhas, ela usava Montelocache, ela usava vários remédios e não frequentava a creche nem escolinha. Sem tirar nada, eu passei a usar o Brief, tá? Esse óleo eu usava como? Eu usava com óleo de coco, pingava na palma da mão e passava na solinha dos pés dela, na linha da coluna e na região das costas do peito, do pulmão e no peito. Esses eram os locais onde nós usávamos o brief, tá? 3 vezes por dia, tá? Tinha vezes que nós fazíamos mais, porque ela chiava muito, né? Ela tinha muito chiado e desconforto respiratório. E assim nós fomos. Usando também, então, o brief eu usava com óleo de coco, tá? Eu cheguei a fazer, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Um rolon. Não sei se você já viu. Esse rolon, tá? Você compra o vidro, ele vem nessa bolinha, e aqui eu fazia o preparado com esse óleo, certo? Para ela, como ela era muito pequenininha, eu colocava 5 gotas aqui dentro do brief, 5 gotas do On Guard aqui dentro, e completava com óleo de coco. Tá? O óleo de coco a Doterra tem, mas na época nem usei o óleo de coco a Doterra tinha, porque eu não comprei. Tá? Mexi bem e eu passava nessa região das costas, do peito e na sola dos pés e linha da coluna, 3 vezes por dia, de 3 a 4 vezes por dia. Passando uma semana, a Heloísa não estava mais chiando tanto, e foi 2 semanas. Dentro de um mês, nós voltamos no pneumo, no especialista, e ele foi desmamando as medicações, sem entender muito, porque o quadro dela já era um quadro fechado. Porém, ele foi desmamando, chegando em 3 meses, a Heloísa não usava mais nenhum tipo de bombinha, nenhum tipo de remédio para o suporte respiratório, somente óleos essenciais. Eu fazia esse blend também, o blend respiratório, depois que ela melhorou do quadro respiratório, dentro, acredito, de 3 a 4 meses, que ela sanou o quadro respiratório, nós passamos a usar somente o On Guard, o mesmo sistema, tá? Coloquei 10 gotas de On Guard aqui dentro, no óleo de coco, tá? Eu colocava uma dose máxima mesmo. Para bebês você tem que usar menos, mas para Heloísa eu usei 10 gotas do On Guard e nós passamos a alimentar, a dar suporte para o sistema imunológico dela, para que ela consiga manter o quadro sem usar o brief, que o brief nós usávamos apenas nas crises, e ela não teve mais crise. Tá? Ela não teve mais crise e até hoje a Heloísa tinha em torno de... Ela não tinha 1 aninho quando nós começamos a usar os óleos e hoje a Heloísa vai fazer 4 anos. Ela nunca mais teve uma crise respiratória, ela nunca mais ficou doente. Depois que a pandemia veio, nós precisamos reforçar, porque começou a aparecer as viroses, que daí já é um outro assunto, tá? A gente precisou reforçar
o sistema imunológico dela com os óleos essenciais. Mas quem precisar, eu indico num outro vídeo. Então, para a Heloísa, nós simplesmente usamos esses 2 óleos, certo? Foram suficientes para que ajudasse o sistema imunológico, o sistema respiratório dela, de uma forma tão bem que não precisou mais usar nenhum tipo de medicamento para o sistema respiratório. Atrás disso, temos também os óleos, que eu falo, os óleos do suporte, que é o hortelã-pimenta, por exemplo. O hortelã-pimenta, ele é um óleo que ele vai auxiliar as mães que têm crianças com problema de febre, porque nesse caminho todo, por exemplo, Heloísa, ela fez 2 picos de febre, tá? Nesses 2 picos de febre que não foram em seguidas, foram tipo 2 viroses que tentaram entrar no organismo dela, e essa virose e essa febre foi, né, diminuiu apenas com o hortelã-pimenta, tá? Que é o Peppermint, passando nas solinhas dos pés. Solinha dos pés, você passa, espera 15 minutos, passa novamente na sola dos pés e na região da coluna, espera mais 15 minutos. Provavelmente essa febre já deve ter abaixado. Se não abaixou, você repete mais uma vez, tá? Se ela não abaixou, aí você procura um médico ou vai atrás mesmo de dar um remédio homeopático, um remédio sintético, tá? Uma dipirona ou um paracetamol que você usa, certo? Então, assim, esse foi um óleo de suporte que eu dava para ela. E o sono, gente, também, ele é muito bom, era o lavanda. Embora o lavanda foi um óleo que usamos muito pouco na Heloísa, porque a Heloísa sempre dormiu muito bem, tá bom? Então, olha, eu poderia falar de todos os óleos que tem nesse kit, mas esse vídeo só foi realmente para me falar do que eu fiz para tratar, para sanar as crises de respiratória da Heloísa, que é minha neta. Como você pode adquirir esses óleos? Você pode adquirir tanto no kit, que eu vou te explicar um por um como usar os óleos, ou também você pode adquirir apenas os óleos que eu te falei, que é o Brief, hortelã-pimenta e o On Guard, tá? Se você quer saber como, me chame, que eu te explico e te faço um preço de atacado, tá bom? Isso, um preço de atacado, e ajudo você a comprar sempre por esse preço, diretamente da empresa doTERRA. Muito obrigada e até mais.